Olá! De repente, o mundo globalizado levou um susto e, meio que às pressas, teve que se preparar para enfrentar um inimigo comum. Não estamos falando de seres extraterrestres, naves com a velocidade da luz. O invasor já estava entre nós. Um elemento microscópico silencioso escondido no organismo de um animal e que, de alguma forma, se instalou em nós humanos, causando uma doença desconhecida. Estamos falando do coronavírus. E para falar do vírus, da epidemia, e com informações seguras e muita base, estamos chamando aqui, convidamos o Dr. Davi Urbaez. Seja bem-vindo, Dr. Davi. Tudo bem? E eu começaria perguntando, que vírus é esse? Como ele foi descoberto? Paulo, eu gostei muito da abertura das suas palavras. Eu vou me permitir fazer um pouquinho de análise de discurso, porque talvez nessa construção é que nós tenhamos o cerne do problema. Dentro dessa introdução fantástica que você fez, tem vários pontos extraordinários que são os pontos que preocupam. Velocidade, instantaneidade, globalização, a questão de um inimigo misterioso e a questão de nós estarmos apavorados. Então, veja, é isto que acontece quando a gente está perante um novo agente infeccioso. Se dissemina no discurso, e porque os humanos nos fazemos no discurso, uma ideia de uma ameaça à nossa integridade como espécie. Então, para além desses detalhes que eu vou te dar em breve, é um momento extraordinário de reflexão sobre nós, né? Porque, na verdade, o que a gente está assistindo é um mundo um mundo enormemente enchido, cheio de informações, que atropelam umas às outras e que causam na população um movimento de manada de pânico, né? Quando, na verdade, se você tivesse a capacidade de se deter para analisar esses números, esses dados, não teria componente de medo, nem de ameaça, nem de inimigo, nem de nada disso. E já que estamos falando em dados, nós temos alguns números aqui relativos ao coronavírus na China. Os dados são de 20 de fevereiro, que é a data da nossa entrevista. Nós apuramos 74.651 casos nas fontes seguras, com 2.120 mortes na China. Isso corresponde mais ou menos a algo entre 1% e 2%. Na ilustração seguinte, nós vamos ver uma outra informação que é relativo ao total de casos confirmados. A gente vê aqui no início, houve uma ascensão, um crescimento, e esse pico aí de informação foi devido à mudança do diagnóstico, que inicialmente era aceito apenas com a confirmação laboratorial, e depois todas aquelas pessoas que tinham o sintoma, mesmo não tendo sido diagnosticados, foram aceitas como portadoras, como doentes do coronavírus, que é agora chamado de Covid-19. E essa queda, eu retorno ao original, foi novamente uma volta à exigência do diagnóstico laboratorial. Bom, temos agora taxas de mortes pelo coronavírus. A taxa de mortes também cresceu, porque foram aceitas como também causadas pelo coronavírus, as mortes que não tinham sido de pacientes que não tinham sido diagnosticados laboratorialmente, ou seja, não precisou do exame para diagnosticar isso. Doutor Davi, eu queria que o senhor comentasse para nós essas ilustrações que nós trouxemos aqui, e dando uma interpretação de qual é a sua visão. Quando a gente vai à análise do que representa uma epidemia dentro de um contexto de população, você vai levar em consideração qual é esta população. Então, 80 mil casos chama atenção? Óbvio que chama atenção. Mas nós estamos falando, em primeiro lugar, de uma cidade, que é Wuhan, onde tem 90% dos casos, que tem 12 milhões de habitantes. Nós estamos falando de uma província, que é o Hubei, que tem em torno de 50 milhões de habitantes. E nós estamos falando de um país que tem 1,4 bilhão de habitantes.
Se nós colocarmos 80 mil, vamos fazer um exercício. Quase 7 vezes a população do Brasil. Né? Vamos pensar 100 mil que seja. Vamos pensar que é o dobro. Por que é interessante pensar isso? Porque isso que você está referindo no gráfico são os casos confirmados. Mas, sem dúvida alguma, não tem nenhum sistema epidemiológico, por melhor que seja, que consiga detectar todos os casos, o universo de casos, né? Esse trabalho chinês é brilhante porque, com certeza, está no momento inicial da epidemia e está tendo muito recurso, está tendo muito esforço diagnóstico. Mas nem sempre isso vai ser assim, nem pode ser assim. Então, assim, digamos que tenhamos o dobro dos 70 mil. Vamos pensar que tenhamos 140 mil, 200 mil, tá? 200 mil casos numa população de 1 bilhão 300 milhões, é como que nós dois, aqui em Brasília, e a equipe que está aqui no estúdio, tivesse uma doença em Brasília inteira. Ou seja, é sempre muito importante, do ponto de vista epidemiológico, ponderar as dimensões. Agora, por que é importante o coronavírus? É importante porque é um vírus respiratório que, pela primeira vez, está acometendo a espécie humana. Então, todo e qualquer vírus que inicialmente tem esse convívio, ou seja, que tem esse salto de um animal ou de vários animais para a espécie humana, esse convívio inicial é um convívio que vai ser sempre muito problemático. E você vai ter, então, doença mais grave e você vai ter, então, doença com mais mortalidade. Isso assusta e, inclusive, é fonte de vários boatos, informações trocadas. O fato dos sintomas iniciais serem muito parecidos com outras doenças respiratórias também é assustador. E eu queria que o senhor prestasse atenção aqui junto comigo, como essa coisa vai se multiplicando no imaginário do público. E isso ressalta a necessidade de uma informação correta e embasada, que é o que nós queremos mostrar agora. Esses efeitos, talvez, assim, perturbadores, quando se tem uma notícia e não se apura de onde ela vem e o que ela causa no imaginário popular. O que você sabe sobre o coronavírus? Nas ruas, muitos boatos, fake news e desinformação. Sei que é um vírus, acho que não tem cura ainda, não sei muita informação, né? Eu vim saber agora, assim, né, aqui, essa reportagem na televisão, mas eu não entendo muito, não. Só que eu tenho medo, né? A população está toda assombrada com medo. Eu acho que foi criado pelo chinês lá para controlar a população, cara, porque não dá não, é muita gente lá, velho. Aí eles fizeram isso para matar todo mundo. Tipo um vírus que chegou no Brasil e vai matar todo mundo, é o que eu fiquei sabendo. A menina lá da loja onde eu fui, ela falou que na loja vizinha, a Polícia Federal foi lá, chegou lá e encontrou o japonês com febre e tossindo. Aí eles já providenciaram para ter. Estava todo mundo de máscara lá quando eu cheguei. Nesta e em muitas outras farmácias de Brasília, o estoque de máscaras simplesmente acabou. Será que custa tanto assim informar corretamente? Que tal ouvir os profissionais da medicina? Para os especialistas, apesar da rápida disseminação e do grande número de vítimas, mais de 99% dos casos estão concentrados na China. Muito importante que a gente tenha cuidado com as fake news nesse momento. Não há nenhuma necessidade de pânico. Todas as medidas de controle da doença estão sendo estabelecidas. Não existe nenhum caso ainda de coronavírus determinado no Brasil e todos os casos suspeitos estão sendo investigados. Então, todas as medidas adequadas foram tomadas e, quando houver um caso confirmado, isso vai ser informado e as medidas de contenção adequadamente realizadas. Bom, doutor Davi, o que a gente pode observar é que a informação mais importante, o vírus não está presente no Brasil. Até o momento, mais de 50 pessoas com alguns sintomas parecidos, que é claro, é muito semelhante ao resfriado comum, o início da doença. Mas não é por isso que se deva ter pânico. Os brasileiros que vieram da China ainda estão no final da quarentena, nenhum deles trouxe o vírus consigo. Todos foram examinados até agora. E o vírus não está no Brasil. Como a população reage diante de notícias falsas? É o que a gente viu, né? Que conselho o senhor dá nesse momento? Eu acho que as redes sociais disseminam muitas fake news, um pavor, né? O primeiro é uma coisa muito importante que você falou. O coronavírus é uma doença de resfriado.
é mesmo, esse novo coronavírus dá um quadro de resfriado comum. Mas é por isso que nós vamos banir o espirro, uma tosse... E esse resfriado comum, no caso desse coronavírus, como no caso de outros vírus, pode ter evolução grave para uma pneumonia que pode ser mortal. Então, você tem isso com influenza. O número de pessoas que são acometidas por influenza todos os anos é na ordem de milhões e o número de mortes é na ordem de dezenas de milhares, todos os anos. Em torno de 80 mil pessoas falecem por influenza. Então, assim, o que chama a atenção desse coronavírus é que ele, por hora, tem sido demonstrado com uma taxa de letalidade, ou seja, o número de pessoas que vão a óbito em consequência da infecção, relativamente muito baixo, em torno de 2%. E quem que vai ter esse problema de ir a óbito? Habitualmente são as pessoas mais vulneráveis. São os idosos, imunodeprimidos e pessoas com doenças crônicas, que sempre são, ou que infelizmente, mesmo sem esse novo coronavírus, com outras infecções respiratórias, também sofrem o fenômeno de terem evoluções mais desfavoráveis. Então, não é que você vai desqualificar a epidemia, não se trata disso, se trata de você objetivamente analisá-la. Então, você viu no VT que você passou ali, como as pessoas falam de teorias conspiratórias, como as pessoas falam de praga que vai exterminar a população inteira, como as pessoas falam de um sentimento de ameaça que já se instalou, mesmo que sequer se tem notícias do primeiro caso no Brasil. Não há nenhuma razão para desconfiar das autoridades de saúde. Isso é perverso. Essa questão de você destruir os prestígios de instituições que se dedicam só a isso, é você dizer para a população, salve-se quem puder. Não é a evolução dessas instituições. Nós já enfrentamos no mundo mais de 100 casos de epidemias, o que nós temos de conhecimento, tanto nessas agências internacionais. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Aqui no Brasil, é de uma solidez extraordinária. Como é que foi? Bom, eu vou fazer uma comparação no tempo. A SARS, a síndrome respiratória aguda grave, ela graçou e chegou ao Brasil, inclusive em 2002, 2003. Né? Ela foi diagnosticada aqui no Brasil? Não tivemos. Ela se manteve lá em Guangdong, lá na China. A SARS, ela ocorreu nesse período, as redes sociais não eram tão ativas quanto agora. Sim, para bem e para mal. O que aconteceu naquela época? O que destino teve com a SARS? Ela teve um período de pico e depois ela declinou. Então, aí a análise é muito complexa, por quê? Porque naquela época, 20 anos atrás, a China não era o que é hoje. Então, a forma que ela teve para responder àquele vírus foi de uma outra maneira que fez com que o vírus se contivesse ele próprio com as mortes. Porque era um vírus de alta taxa de mortalidade, 10% é uma taxa de mortalidade muito elevada, e todos os óbitos aconteceram dentro dos hospitais e a maior parte dos casos novos ocorreram entre os profissionais de saúde, entre os profissionais que trabalhavam no hospital. Então, de alguma maneira, você conteve aquela epidemia por coisas lamentáveis, dolorosas, até trágicas, porque os próprios indivíduos que estavam tratando daqueles pacientes acabaram se infectando e acabaram indo a óbito por conta da infecção. Então, a circulação ficou muito restrita e acabou o surto. Esses surtos de doenças infecciosas agudas, elas têm um ciclo e pode acontecer, como você viu o que aconteceu no Brasil com Zika, em 2017. Você tem um pico de transmissão e depois ela tende a se extinguir. E também é uma virose, só que transmitida pelo mosquito. É uma virose que tem que ter um vetor e que também trouxe consequências terríveis, porque você teve uma coorte de pessoas, 4, 5 mil crianças, que tiveram o seu futuro desfeito, né? Então, tão terrível quanto. Mas o que a gente sempre quer chamar a atenção é que nessas epidemias, nesse momento de fragilidade, né, em relação ao conhecimento, em relação à ameaça, que é natural, né, isso acontece desde que o ser humano tem consciência, desde que tem a história da humanidade, o ser humano começou a reparar que tinha coisa que matava um monte de gente. Mais uma razão para a gente alertar para a importância da notícia com fonte, com base científica, produzida com cautela para
combater o pânico, que é a pior coisa que pode acontecer. Eu queria pedir sua licença para que nós víssemos mais um dos VTs agora aqui sobre esse tema da informação, como as pessoas pedem pela informação. O que você entende sobre o coronavírus? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não entendo nada. Desconhecido para muitos, né? Para mim também, né? Desconhecido. Meio desconhecido ainda, que o pessoal não está sabendo realmente, né, a respeito. Em todo o país, profissionais da área da saúde estão preparados e executam com competência suas tarefas do dia a dia. E agora uma boa notícia dos brasileiros que estavam na China e foram resgatados. Todos estão com saúde, os exames deram ok, nenhum foi contaminado. Será que tem alguém torcendo contra? Pena que os boatos sobre o vírus continuam circulando, sobretudo nas redes sociais. É preciso ter cuidado, porque as consequências podem ser imprevisíveis. Ver se realmente essa notícia está dentro do contexto das mídias tradicionais. Isso já vai dar um parâmetro de que se é verdadeiro ou não. Na incerteza que essa notícia não é segura, não compartilhe, porque vai estar contribuindo para causar pânico desnecessário e um descontrole social. Esse é um novo coronavírus, então a gente está aprendendo sobre ele agora e isso exige cautela. Mas o medo disseminado é absolutamente desnecessário e até contraproducente. E o doutor Davi Urbaez, que está aqui conosco no estúdio, peço que ele comente mais uma vez essa necessidade da informação correta, com fonte, onde a gente encontra essas informações. Então, é fundamental que a gente saiba usar essas plataformas que são extraordinárias, que são as plataformas das redes sociais da internet, mas procura referência sólida. Então, você tem o próprio Ministério da Saúde, você tem o CDC de Atlanta dos Estados Unidos, o CDC da China, que também ele disponibiliza informações muito em tempo real. Você tem o CDC da Europa, você tem a Organização Mundial da Saúde, que dá um boletim diário detalhado de como que está indo a epidemia. Então, assim, fontes boas não faltam. Do ponto de vista nacional, procure a Sociedade Brasileira de Infectologia. Cada regional da Sociedade Brasileira de Infectologia terá pessoas disponíveis para esclarecimentos. E sempre ter como norte a referência de qualidade e a referência séria. E aí a gente chama a atenção para a responsabilidade da imprensa, sobretudo da grande imprensa, que deve ter muita cautela ao abordar os casos possíveis, porque acho que é da psique humana, da reação normal, você, está acontecendo e tal, alguém, sempre às vezes a própria vaidade do repórter, eu quero dar a primeira notícia. Sempre ter uma certa cautela e divulgar informações corretas. O vírus não está no Brasil, ele pode chegar, mas ele não está aqui. Nós estamos na sociedade do espetáculo, então essa é a nossa marca cultural dos tempos. Então, sabendo disso, ora o produtor, o gerador de conteúdo, ora o receptor desse conteúdo, mesmo com a fragilidade do conhecimento, mesmo, como você viu nos VTs, com uma imensa ignorância sobre o que são doenças infecciosas, a palavra cautela, a palavra tranquilidade, a palavra de racionalidade para buscar essas informações. Tem fontes confiáveis, sim. Eu queria fazer uma pergunta aqui bem prática. Faz sentido sair por aí usando máscara, se nós não temos nenhum caso aqui no Brasil? Bom, se você vai fazer uma fantasia, fica lindo, né? Porque agora é carnaval. Se não é para uma fantasia, não tem o mínimo de justificativa você estar usando máscara para coisa nenhuma, tá? Algumas doenças terão que usar máscara, que já usaram muitas vezes e continuam usando, por prescrição dentro dos hospitais, dentro dos programas de controle de infecção hospitalar, e isso funciona e continuará funcionando. Agora, como um recurso individual, que o indivíduo saia correndo para ele se proteger de uma ameaça que até agora nem existe, é da ordem do irracional
com ácido hilário. Então não faz nenhum sentido correr às farmácias para comprar e estocar máscaras. De forma alguma. Mesmo porque a máscara, depois de 4 horas, ela passa a ser um reservatório de germes. Ela é um acúmulo de secreções e a concentração de secreções é diretamente proporcional à oferta que você vai dar de vírus para qualquer outra pessoa. Eu sei que o senhor já me repreendeu por isso aqui antes do estúdio, mas a gente vai fazer um cálculo. Eu fui atrás das farmácias. Na farmácia, o preço subiu, R$ 7,00 essa máscara comum. Se a pessoa for usar 24 horas por dia a farmácia, multiplica, são 24, são 6 vezes 4. Né? Se a pessoa for usar a farmácia, ela vai ter que usar 6 máscaras por dia, ao custo de R$ 7,00, uma despesa de R$ 42,00, até para o bolso faz mal, né? Inclusive até para o bolso faz muito mal. Então, por qualquer análise que você tente encarar aquilo, é uma enorme irracionalidade, não tem absolutamente nenhuma base. Mesmo quando esse vírus, se chegar no Brasil, tem que se discutir muito bem qual é o papel dessas barreiras por meio de máscara, como que isso vai ser usado pela população, se é que em algum momento isso vai ser usado. Então, quais são, para concluir, quais são os cuidados mais eficazes? Que cuidado a gente pode tomar no dia a dia? Veja, a mesma experiência que você teve quando chegou o H1N1 no Brasil e no mundo, mas que no Brasil chamou muito a atenção pela potência com que foi levado adiante. A questão da etiqueta respiratória. Então, nunca espirrar na mão, nunca tossir na mão. Você fazer este gesto para você fazer um espirro, mesmo que não tenha coronavírus, é uma coisa de educação geral. Fazer higiene das mãos o tempo inteiro, aí você pode voltar à discussão do álcool A70, que vendem em todas as farmácias, que a partir do H1N1 ficou como um hábito muito, muito útil para cortar a transmissão. Você, quando tiver alguma infecção respiratória, ficar isolado, não procurar nem hospital, nem consultório, a menos que você tenha um quadro de sintomas mais graves. E, notadamente, ficar tranquilo e procurar informações adequadas para você decidir qualquer uma dessas atitudes. A melhor delas, procure uma informação com o médico, com o enfermeiro, com pessoal capacitado da área de saúde, com pessoas da área de comunicação que já tenham se disponibilizado e estejam com formação, porque aí você vai ter, então, o fluxo virtuoso de informações que construam e não que ajudem ao pânico e não que destruam esse tecido social. Nada melhor do que informação correta vindo de fonte segura. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço a presença do infectologista Davi Urbaez nessa edição do Senado Notícias Especial. E lembre-se que você pode rever esse e outros programas da TV Senado em nosso canal da internet ou no YouTube. Obrigado pela sua companhia, telespectador, e até o nosso próximo encontro.